Olá, meu amigo guerreiro concurseiro, minha amiga guerreira concurseira, tudo bom? Professor Ronaldo Rolim aqui de volta, trazendo a segunda dica para a revisão de Direito do Trabalho para o concurso do TRT São Paulo. Atenção aqui, se você gostou da primeira, ela vai à segunda. Finalmente, o artigo 11 da Constituição Federal, que fala da representação dos empregados, foi regulamentado pela reforma trabalhista. No artigo 11 da Constituição Federal, nós temos lá dizendo que nas empresas com mais de 200 empregados, atenção a esse detalhe, mais de 200, ou seja, a partir de 201 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes, com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Aqui, esta representação em nada se confunde com a representação sindical. Isso daqui é uma representação direta dentro do âmbito da empresa. E aí, a Lei 3.467, ela trouxe os artigos 510A em diante, para regulamentar essa representação. O que é que fala o artigo 510A? Ele repete no seu caput o próprio artigo 11 da Constituição. Mas atenção, parágrafo 1º, olha só, porque não é apenas um representante, é uma comissão de representantes que será eleita. Olha só, parágrafo 1º, essa comissão que será eleita, a composição dela será da seguinte maneira. Se a empresa tiver mais de 200 empregados, ou seja, de 201 empregados até 3.000 empregados, serão apenas 3 membros. De 3.001 empregados até 5.000 empregados, serão 5 membros. E mais de 5.000 empregados, serão 7 membros. Então, atenção a isso, porque a comissão de representação ela pode ter 3, 5 ou 7 membros, a depender do número de empregados que a empresa tem. Bacana? Mas para o empregado ser eleito representante, para ele fazer parte desta comissão, ele precisa ser eleito. E aí o artigo 510C fala dessa eleição. Olha só, a eleição ela será convocada com antecedência mínima de 30 dias contados do término do mandato anterior, ou seja, antes do mandato anterior terminar, com pelo menos 30 dias de antecedência, essa eleição será convocada por meio de edital que deverá ser fixado na empresa com ampla publicidade para inscrição de candidatura. E aí vem a pegadinha, olha só, a comissão de representação ela pode ter 3, 5 ou 7 membros, bacana? Só que no parágrafo 1º do artigo 510C, ele fala de uma outra comissão, a comissão eleitoral, a comissão que irá reger os trabalhos no âmbito da eleição desses representantes. Olha só, será formada a comissão eleitoral, integrada por 5 empregados. É um número fixo de 5 empregados, não candidatos para a organização e o acompanhamento do processo eleitoral, vedada a interferência da empresa e do sindicato da categoria. Então, muita atenção aí que a comissão eleitoral é número fixo de 5. Parágrafo 2º, vamos aprofundar um pouquinho aqui. Parágrafo 2º do artigo 510C. Os empregados da empresa poderão candidatar-se, exceto aqueles com contrato de trabalho por prazo determinado. Ou seja, empregados contratados com contrato a termo não podem ser eleitos, não podem candidatar-se à representação da empresa. Com contrato suspenso ou que esteja em período de aviso prévio, ainda que indenizado. São 3 tipos de empregados que não podem fazer parte desta comissão. Aquele contratado por prazo determinado, o que está com contrato suspenso ou que esteja em período de aviso prévio, tanto faz ser trabalhado ou indenizado. E aí vem a maior novidade, inclusive muito cobrada nos últimos concursos da FCC. Olha só, a estabilidade deste representante. Artigo 510D de dado, parágrafo 3º. Desde o registro da candidatura até 1 ano após o seu mandato, ele terá o quê? Estabilidade. Desde o registro da candidatura até 1 ano após o fim do mandato, um membro da comissão de representantes dos empregados não poderá sofrer despedida arbitrária, não poderá ser demitido sem justa causa. Lembrando que o seu mandato é também o quê? De 1 ano. O seu mandato é de 1 ano. Parágrafo 1º do artigo 510D, o membro que houver exercido a função de representante dos empregados na comissão não poderá ser candidato nos 2 períodos subsequentes. Então, olha só, ele tem a estabilidade desde o registro da candidatura e se eleito até 1 ano após o fim do mandato, sendo que esse mandato é de apenas 1 ano e ele não pode concorrer à reeleição nos 2 anos subsequentes. Bacana? Então, atenção a essa comissão de representantes dos empregados, porque ela está sendo muito cobrada e aqui a FCC está gostando muito dessa novidade legislativa. Meu amigo, minha amiga, fica aqui a segunda dica de revisão de Direito do Trabalho para o concurso do TRT São Paulo. Bons estudos, um grande abraço e até a terceira dica.